O decano do bicicross de Jacareí é o entrevistado do programa Gente em Destaque de hoje. Pedro José de Andrade, prestes a completar 50 anos de idade, tem ainda o mesmo rosto de quando começou a dar suas primeiras pedaladas, nos anos 70. A gravação aconteceu na pista de provas e treinos do Parque Santo Antônio, em Jacareí, e lá, Pedrão, como é conhecido, contou histórias desse início sofrido e ao mesmo tempo muito vitorioso. Hoje, ele é treinador responsável pela equipe jacariense de bikers. Na nossa conversa, Pedro vai falar do começo do bicicross em Jacareí, já na década de 80, quando a pista ainda estava localizada no Parque dos Eucaliptos. Ele vai relembrar os grandes feitos do time que defendia as cores da cidade em competições municipais, estaduais, nacionais e internacionais. Vai recordar os nomes da modalidade que foram revelados aqui em Jacareí. Vai comentar as dificuldades da profissão, dos patrocinadores, e vai falar dos companheiros de muitas jornadas, parceiros de toda a sua trajetória. Bom, Pedro, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço vocês terem vindo aqui. No seu local de divertimento, né? Trabalho. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre os anos 70, quando você começou a se interessar pelo bicicross. Como é que começou essa sua história na bicicleta? Bom, a história é um pouco longa. Eu aprendi a andar de bicicleta aos 11 anos. Né? Até falo, eu tenho alunos aí que nem Riali, tem 4 anos de idade, 5 anos de idade, que já sabem andar de bicicleta. E eu só fui aprender a andar de bicicleta aos 11 anos quando eu entrei no ginásio, que os meus amigos tinham bicicleta e eu não tinha ainda. E a gente fazia educação física lá no clube de campo, né, do Trianon. E no intervalo das aulas de educação física eu ia aprendi a andar de bicicleta com eles. E me apaixonei, né, por bicicleta desde esse tempo. O meu pai, quando ele era moço, ele me contava que ele tinha bicicleta. Então isso aí foi fazendo com que eu me atraísse cada vez mais pela bike. Né? Você é de Jacareí? Eu nasci em São José, mas só nasci só. E que tipo de família que era a sua? Era família humilde? Como é que era? Sim, somos uma família humilde até hoje. E tenho apenas uma irmã, que atualmente ela mora em São Paulo, capital. Eu tenho 2 sobrinhos. Meu pai já é falecido faz algum tempo e hoje em dia eu moro só com a minha mãe. E nesse comecinho do bicicross, como é que foi começando esse seu interesse? Você aprendeu com 11 anos, mas a sua paixão foi logo de início, assim, não? Não, pelo bicicross não. Pelo bicicross a paixão começou a partir dos 14. Eu já tinha visto alguma coisa na televisão de motocross, já tinha visto alguma coisa nas revistas sobre motocross. Em 78, a Monarch construiu a primeira pista de bicicross aqui no Brasil. Era na Marginal Pinheiros, na cidade de Jardim, São Paulo, capital. E a gente gostava de ficar vendo revistas e tal, e para mim foi uma descoberta, né? E ao mesmo tempo que eu via aquilo, a gente já andava de bicicleta por aí, fazia passeios pela cidade. Jacareí antigamente não tinha muito asfalto, tinha muito mais terra, então era fácil você estar aí pedalando em trilhas e tal. E em 78 construíram uma pista de motocross aqui em Jacareí, lá no bairro do Jardim Didinha, né? O seu Flávio Fogaça cedeu o terreno dele lá e fizeram uma pista lá. E um amigo meu, o Sávio, que era meu vizinho, me levou lá pela primeira vez para mim ver a pista. Eu até então era até estranho, né? Naquele tempo eu não tinha passado a ponte do São João ainda de bicicleta. Eu só andava pro lado de cá, né? Que era o medo da minha mãe de eu cair da ponte, aquela coisa toda, né? E aí, quando eu vi o motocross pela primeira vez, eu me apaixonei. Fiquei deslumbrado com aquilo, né? E, consequentemente, comecei a andar lá de bicicleta
porque eu não tinha moto, né? Nem imaginava andar de moto, né? Tava mal aprendendo a andar de bicicleta e imaginar andar de moto. E comecei a praticar com bicicleta. E aí foi dando a evolução até os dias de hoje. E quando você começou assim a querer disputar provas, a querer ir para outras cidades, como é que foi a reação dos seus pais? Ah, eles aceitaram, foi tranquilo. A minha mãe relutou um pouquinho no início, né? Sabe como é que é? O garoto do interior nunca saiu fora e tinha que viajar e tal. Mas assim, foi só aquela preocupação de mãe, mas não teve problema algum quando nós começamos. É assim, mesmo porque a minha primeira corrida, quem nos levou foi um piloto de motocross aqui de Jacareí, o Sérgio Assessor, já falecido infelizmente. Ele corria de moto e ele tinha uma loja de motos aqui em Jacareí, a Yamaha Moto-San. E ele vendia aqueles ciclomotores da Monarch, né? Tinha a mobilete da Caloi e tinha a Monarete da Monarch. E ele revendia a Monarch. Numa dessas conversas em trazer as motinhas para cá, ele conversou com um cara que corria de moto com ele, que era o João Carlos Rubio. E ele era o supervisor de ciclismo da Monarch. Ele falou: Sérgio, tem uma molecada lá na sua cidade lá que gosta de andar de bicicleta, nós vamos fazer a primeira corrida de bicicross do Brasil. Se você tiver algum garoto lá que você conheça lá, que dá uns pulinhos, você traz aí. Ele falou: meu amigo, lá tem uma molecada certa, eu vou trazer. E né, ele via a gente andando de bike todo dia. Nesse tempo eu já era office boy e o Sérgio, ele tinha um estacionamento, ele vendia carros. Então, todo o trâmite de despachante com a financiadora que eu trabalhava, eu que fazia esse trâmite, né, de estar levando as correspondências. Então, eu não saía ali do estacionamento, né? Aliás, o estacionamento dele é hoje onde dia é a Casas Bahia, né? Então, ele já me conhecia, né? Aquela coisa de eu estar ali, todo dia ali, pertinho da minha casa e tal. Então, quando surgiu essa oportunidade na Monarch, ele me chamou, falou: ó, junta toda a garotada, porque dia tal hora eu vou levar vocês para correr lá em São Paulo. E dito e feito, na época ele tinha eu me lembro até hoje, ele tinha um Dodge, jogou todo mundo dentro do dojão, colocou as bicicletas na carreta e vamos para São Paulo. Só para você ter uma ideia, naquele tempo vendia gasolina azul no posto de gasolina. Nossa. Eu lembro até hoje que nós paramos num posto de gasolina na saída para São Paulo. Ele falou: enche o tanque, gasolina azul. É uma coisa que hoje em dia, né, difícil de se ver, né? O pessoal nem sabe o que é gasolina azul, né? E Jacareí, no início dos anos 80, fervilhava de gente no bicicross, assim, Sim. Quando nós começamos a competir, nosso grupo era pequeno. Era um grupo assim de uns 6, não chegava a 6 garotos que estavam disputando campeonatos, né? Era eu, Leonardo Zanuto, Marcinho, o Evandro, que trabalhava na Moto-San, Flavinho Fogaça e o Miguel Ribas. Esse grupo era pequeno. Mas aí a gente ia lá, corria, voltava e reportava para toda a garotada que também gostava de pedalar. E nós começamos a fazer pistinhas, né? Porque além da pista de moto lá no Dindinha, qualquer terreno baldio que a gente vinha, a gente fazia um localzinho, uma pistinha pra gente ficar treinando. E isso foi atraindo a garotada. Até que nós fizemos uma ali onde é o Ralph hoje em dia. Jardim Liberdade. No Jardim Liberdade. Foi ali que nós fizemos... Não era uma pista em si, mas como era muito central, bem no centro da cidade, não existia o Ralph ainda, não tinha nada ali, apenas um terrenão baldio. Então aquilo ali atraiu muita gente. E foi aí que começou a haver o interesse de mais pessoas pelo bicicross. Os garotos andavam ali o dia inteiro, nessa época eu já estava trabalhando, mas a gente construiu aquilo ali e eles ficavam ali andando por mais tempo, né? Era um lugar que já era mais central, já era iluminado, até de noite a garotada pedalava lá. E então isso aí foi fazendo aumentar a popularidade do bicicross. E era assim, era uma turma de amigos mesmo? De Sim, ir se amigos. conhecendo de bairro, assim, sempre isso, andando junto? Começou com nós, né? E o ciclo de amizade foi aumentando naturalmente, como é aqui hoje em dia, né? Foi aumentando naturalmente.
até que cresceu. E você lembra da sua emoção no dia 12 de outubro de 83, quando inaugurou a pista do Parque dos Eucaliptos? Nossa, cara. É assim, foi um marco na história daqui de Jacareí, né? A primeira pista construída, né? O trabalho que nós tivemos, né? A professora Rosilene, foi graças a ela que tudo começou, ela que deu a iniciativa de fazer a primeira pista aqui em Jacareí, junto com o prefeito da época, o Dr. Telmo, e o diretor de esportes da época, o professor Walter, eles que deram o início. Como eu falei, nessa época eu já trabalhava, então eu trabalhava em São José dos Campos, eu tinha que dar as dicas por telefone, fui eu que contactei com o pessoal da Monark, para o pessoal da Monark vir aqui. E a minha intenção, o que era? Era ter uma pista aqui em Jacareí onde eu pudesse, nos finais de semana, treinar. Né? Mas você queria uma pista profissional mesmo, né? Foi uma pista, na época, semi-profissional, mas assim, que ia ser uma pista pública, ia ser uma pista onde as pessoas poderiam ir ali e treinar o dia inteiro. Né? Nós íamos ter uma pista mais apropriada, com largada, curvas, com parede e tal. Né? Então, quando inaugurou a pista, para mim, eu me lembro até hoje, foi uma coisa assim estrondosa aqui em Jacareí, era uma novidade que as pessoas só vinham pela televisão, o programa dos Trapalhões tinha o patrocínio da Caloi, então as pessoas só viam bicicross pela televisão, né? E quando chegou aqui foi uma coisa assim que revolucionou. Essa luta para vocês conseguirem essa pista foi muito grande, demorou muito nesses trâmites aí de burocracia para conseguir ter esse lugar? Um pouco, porque a história toda se deu o seguinte: um garoto que andava lá no Jardim Liberdade, o Stefano, a tia dele morava em São Paulo, capital, do lado de uma pista da Caloi. Na época já tinha a pista da Caloi. Então ele se apaixonou também pelo bicicross, né? E lá já tinha a pista. E ele andava ali com a gente no Jardim Liberdade. Então ele queria que a mãe dele levasse ele todo final de semana para São Paulo, que é a professora Rosilene. E aí a professora falou: poxa, como é que eu vou ficar te levando para São Paulo todo final de semana? Daí ela teve ideia: pô, bem que podia ter uma pista aqui em Jacareí, né? Para que não só meu filho, como outros pilotos andassem. E aí ela plantou a ideia nos garotos. E eles chegaram nela e falaram: olha, professora, tem um cara aqui em Jacareí que ele tá correndo na Monark, ele corre pra Monark, ele corre nos campeonatos lá, que no caso era eu. E ele pode ajudar a gente a fazer essa pista, é o Pedrão, tal. E um dia ela falou: então falam pra esse Pedrão vir aqui porque a gente vai tentar fazer alguma coisa. Naquela época já era Pedrão. Já era... alguns chamavam de Pedro, outros Pedrinho, meus amigos de infância Pedrinho e tal, mas como eu comecei a pedalar era Pedrão. Né? E aí, claro, eu fui lá, me prestei a conversar com ela e tal, né? E veio a calhar que ela é a sobrinha da minha madrinha, eu não sabia, então, quer dizer, ficou até mais fácil. Então ela falou: ó, Pedrão, eu conheço, eu tenho acesso à prefeitura, vou conversar com o Dr. Telmo e tal, vamos ver o que a gente consegue para trazer a pista aqui, né? Falei: ó, o que vocês precisavam de mim para ajudar, eu ajudo, né? E já falei: olha, tem pessoal da Monark que faz pista, eles projetam pistas, tal. E aí começou. É claro que teve uma certa burocracia antes, né? Foi... Aí eu já não posso dizer como é que foi, porque eu já trabalhava. Eu lembro que chegava sábado à tarde e domingo eu ia lá onde era a pista e ficava olhando para ver como é que estava sendo, né? Então eu olhava aquilo e não via nada e falei: eu acho que isso aí não vai dar em nada. De repente um dia a garotada falou: Pedrão, vai começar a fazer a pista mesmo. Nossa, eu não acreditava, né? E eu louco para acompanhar, mas eu não podia, né? Aí eu ia lá aos domingos e via já, começando a planear o terreno, depois começaram a colocar as rampas, e aí foi evoluindo até que... Nesse dia 12 de outubro, foi inaugurada com um campeonato? Foi uma corrida assim? Sim, fizeram uma prova inaugural, né? A equipe Monark veio aqui em Jacareí, fizeram uma exibição de pulos e tal, né? E fizeram uma prova, uma competição entre os pilotos daqui de Jacareí, né, para inaugurar a pista. Aliás, eu acabei ganhando na minha categoria, né? E assim surgiu, né? Foi uma prova bonita, muita gente participou,
né? Naquela época a rua ali, Lúcio Malta, ficou interditada. Ali a pista, né, nesses anos todos que ela ficou ali, era uma área muito central, né? Então a visibilidade da pista ali era muito grande. O pessoal passava pela avenida O tempo todo passando ali, a visibilidade era muito grande. Então, quando inaugurou a pista, né, foi assim, um marco na cidade. Uma e coisa nessas suas primeiras pedaladas, e também depois que você começou a correr, já tinha presença forte das meninas também competindo ou isso começou aí depois? Aqui em Jacareí não. Mas fora já tinha algumas que corriam, né? No Campeonato Monarca, no Campeonato Calói, as meninas da capital. Já tinha algumas. E aqui também começou. Eu não me lembro da primeira menina que começou. Acho que uma das primeiras meninas que começaram a treinar aqui foi a Luciana. Foi logo quando eu comecei a trabalhar na pista. Antes de eu começar a trabalhar na pista, eu não me lembro de nenhuma menina andando. Eu só me lembro depois que eu comecei a trabalhar na prefeitura. Aí começaram a surgir algumas meninas, um pouco encabuladas. Você imagine, hoje em dia, nós estamos em 2015, as meninas ficam um pouco assim de andar, você imagina em 1984, né? Muito preconceito o preconceito era muito maior, né? Poxa, quando já se viu uma menina andando de bicicleta. Mas, graças a Deus, esses tabus sempre são quebrados, né? Então... E que tipo de lembranças você tem dessa pista do Parque dos Eucaliptos, por exemplo, de campeonatos importantes disputados ali? Que lembranças você tem de mais especiais? Aí eu lembro até hoje, eu cheguei no meu pai e falei assim, ó pai, me convidaram para trabalhar na prefeitura. Meu pai falou, você vai? Eu falei, eu vou, mas isso aí não vai dar em nada não, pai. Dentro de um ano aí, isso aí não vai para frente, eu vou estar trabalhando numa fábrica. 32 anos já.